Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Podemos nos sentar, acalmar nosso coração. Então, para quem não nos conhece, eu sou a Adriane do Everaldo. Sou Everaldo Adriane. Somos casados vai fazer 30 anos agora em dezembro. Temos 3 filhos, um neto. E estamos aqui na coordenação esse ano ainda, juntamente agora com José Carlos e Bernadette, toda a nossa equipe, fazendo essas formações para vocês. Tem sido um ano bem intenso, né? Temos nos encontrado frequentemente, que bom. Estamos reunidos hoje para valorizar a vida desde a sua concepção e reforçar o olhar da fé sobre a dignidade da pessoa. Agora chamo o nosso casal aqui, o casal coordenador, vice-coordenadores da Arquidiocese de Joinville, para a apresentação do palestrante. Bom dia a todos. Eu sou o José Carlos da Bernadette. E eu sou a Bernadette do José Carlos. É com grande alegria e profundo senso de gratidão que acolhemos em nossa arquidiocese a presença do Frei Nilo Agostini, sacerdote, escritor, conferencista de reconhecida trajetória pastoral e acadêmica, doutor em teologia pela Universidade de Ciências Humanas de Estrasburgo, França, pós-doutor em educação pela Universidade Federal de São Carlos, com estágio na Escola de Altos Estudos de Paris. Frei Nilo é atualmente professor colaborador da Faculdade Católica de Santa Catarina, coordenador da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Florianópolis, assessor eclesiástico da Pastoral Familiar Regional Sul 4 da CNBB. Frei Nilo, sua presença entre nós é motivo de honra e inspiração. Seja bem-vindo. Minha alegria é estar aqui em Joinville, que é tão próximo. Hoje de manhã, com as estradas abertas, podendo vir, é tranquilo. Agora tem épocas que o trânsito anda difícil. Vou só segurar isso aqui. E estar aqui com vocês é algo que alegra o coração, pois a família é um dos tesouros mais preciosos da humanidade. E nós vamos abordar um assunto fundamental, que é a vida, né? O tema escolhido tão belamente aqui, a vida é sempre um bem. Então, um olhar a partir da moral, da bioética. Claro que dentro da área da moral tem se desenvolvido a questão da bioética. Eu tenho trabalhado nas universidades onde atuei também sempre com a questão da bioética. Dentro dos programas de teologia moral, de teologia tem a parte da moral, da bioética, sexualidade, matrimônio. Então são as áreas mais da ética e da moral dentro da teologia, a área social, a doutrina social da igreja. Então são áreas assim, muito importantes que cabe desenvolver. Eu vou começar, são três materiais que eu preparei para vocês, e o primeiro é o chamado de Deus à vida. Vou começar com a questão de bioética, vida, ética da vida, como é que nós a organizamos hoje, depois qual é a contribuição que nós como cristãos católicos temos a dar. Vejam como é importante, porque a questão da vida ela é discutida por diferentes áreas, muitos profissionais. Em termos de bioética, um diálogo aberto na sociedade, mas cabe a nós não deixar de dar a nossa contribuição a partir da identidade que é nossa. Uma vez, eu atuei 18 anos no estado do Rio de Janeiro, entre Petrópolis e a PUC do Rio. Fui professor e também coordenador da teologia, do departamento de teologia, e depois 14 anos no estado de São Paulo. Só depois desse tempo todo, 1 ano, 2 anos,
é que eu pude vir à minha terra natal, que é aqui é Santa Catarina, mas nascido em Indaial, na roça, entre Indaial e Timbó, no meio dos arrozais. Oh, coisa boa! Mas só que eu estou na Arquidiocese de Florianópolis atuando aí, a serviço do Estado de Santa Catarina, encontrando também vocês aqui. Não é a primeira vez, né? Joinville já nos tem recebido para encontros regionais inicialmente, né? Quando o arcebispo Dom Wilson me disse assim: você pode nos ajudar a reorganizar a pastoral familiar na Arquidiocese de Florianópolis. Aí ele disse isso, mas não parou. Ele disse: que mês que vem, que era lá, vai ter um encontro em Joinville, aquele encontro da regional aqui. Aí você assume a nível do Estado, assessoria eclesiástica. Então, eu vim assim achando que ia desacelerar em Santa Catarina, minha terra, estou acelerando. Como hoje, para chegar aqui velocidade máxima permitida, por favor, né? E deu para chegar na hora certa, né? Então, que bom estarmos juntos. Eu sempre digo, quando vem um pedido da pastoral familiar, eu saio de casa correndo até de chinelo, não tem por onde. Uma vez, Bombinhas disse: queremos pastoral familiar. Saí correndo, atravessei Porto Velho e tem que pular lá atrás do morro. E é isso aí, eu acho que as famílias merecem nossa prioridade. João Paulo II, quando escreveu a Familiares Consórcio, olha que já faz um tempinho, né? Nos anos 80, ele dizia assim que não falta em nenhuma paróquia uma pastoral familiar organizada. Aí um dia, falando com o clero de Florianópolis, que de vez em quando nas reuniões a gente dá um pitaco, né? Ele disse: isso faz só mais de 50 anos, né? A gente está chegando 50 anos depois do pedido de João Paulo II, São João Paulo II, mas chegamos, né? Estamos ali, né? E depois ele disse outras coisas também, o São João Paulo II. Ele disse: olha, coloquem para a pastoral familiar as melhores forças que vocês têm. Eu olhando para vocês, eu estou achando que são as melhores forças mesmo, né? Então tá bom. E vamos juntando outras, vamos convidando mais. Então vejam só a preciosidade que é para a igreja trabalhar com as famílias, né? Organizar a pastoral familiar. Quando se fala em pastoral, é que nós fazemos esse trabalho em prol das famílias de maneira muito bem organizada. Tem setores: pré-matrimonial, pós-matrimonial, casos especiais. Olha, 3 setores que só ali dá um trabalho bom, tem que organizar muita coisa. E depois tem o serviço à vida. Serviço à vida não é setor. Vocês já notaram pelo planejamento que veio, inclusive, da Nacional? É porque é todo mundo em prol da vida. E aí não é setor. É corações, mãos d'águas, tudo que nós temos em favor da vida. Então é um trabalho de todos, né? Evidentemente, nós temos movimentos, os mais diversos, que também devem ser valorizados, são bem-vindos, fazem parte do grande chapéu que é a pastoral familiar. A pastoral familiar não é um grupo à parte, é um grupo sal e luz, presença viva, às vezes ajudando em vários serviços e presenças pastorais em nossas comunidades. Bom, já estou falando assim, dando uma introdução assim geral, mas é bom porque agora quando a gente diz o chamado de Deus à vida, qual é o setor? Não é setor, é todos nós, né? Todos nós nesse chamado. Então vamos, quero ver se minha Estela aqui, se é para frente para trás aqui, em todo caso está aí, estamos trabalhando para isso, não é aqui, é aqui. Muito bem, vamos começar com o lugar que ocupa a bioética, já que é uma área tanto dentro da teologia como da moral, mas também de outras ciências que buscam o campo da bioética para tratar da vida ética. A questão ética da vida é um campo de reflexão e de ação. Vejam só, né? Em geral se pensa bioética para a melhoria, como eu destaco aí, da realidade global, humano, social e ecológica. Então, o olhar já é
abrangente, é um olhar integral, desdobrado para as diferentes áreas que comporta a noção da vida. Vejam como é muito amplo o campo da bioética. Então, evidentemente, é indispensável que hoje pensemos uma ética da vida, né? Em prol da vida, em todas as suas expressões. E como nós desenvolvemos, nós cristãos católicos, tanto uma visão integral do ser humano, né? Todas as dimensões do ser humano. O ser humano não é só corpo, é psicoafetividade, é dimensão social, até a questão política deve ser integrada como busca do bem comum, a questão da dignidade humana, mas é também dimensão espiritual. Então não posso falar do ser humano só sobre um aspecto. Às vezes eu brinco com as pessoas dizendo: como é que você quer ser feliz por inteiro pensando só num pedaço? Não dá, né? Você não posta só num aspecto e quer ser feliz por inteiro. É necessário cultivar-se em todas as dimensões, de maneira integrada, amadurecida. Isso é um dado importante. Então, nós, em termos de teologia, a partir de uma antropologia de fundo bíblico, unitária, em que Deus viu que tudo que havia criado era muito bom, nós começamos a ver que é necessário superar um certo dualismo do passado e olhar o ser humano na sua integralidade e cultivá-lo por inteiro. Isso é bom porque é nesta dimensão que nós devemos pensar a vida, né? E realmente uma ética da vida vai nesse sentido. Aí eu pontuei embaixo, quando se fala em bioética, a gente busca sempre, não volta, aí tá, a gente busca aqui, delimitações protetoras da vida. Essa aqui faltou em mim, acontece. Delimitações protetoras da vida, quer dizer, até onde podemos ir protegendo a vida? Ou é um vale tudo? Às vezes tem coisas possíveis cientificamente, mas que moralmente não vale a pena, não é isso? Então, existem limites, delimitações. Eu posso ir até ali. Além disso, pode virar um atentado à vida. Então a gente tem essas noções que a gente trabalha. Então, falar em bioética a partir da referência cristã e católica, a gente diz: opa, tem limites, não é um vale tudo. É possível se lançar uma bomba atômica aqui, mas não vale a pena, né? E às vezes tem bombas atômicas menorzinhas, mas que fazem estrago também. Então essas coisas assim, nem tudo, ainda a Donum Vitae, 1987, documento do Vaticano, diz assim: nem tudo que é cientificamente possível vale a pena moralmente. Então é bom entrar nas noções da discussão da vida com esses parâmetros. Claro que nós queremos promover valores, mobilizar as pessoas, criar adesão com relação àquilo que é a vida, né? O seu grande valor. Por isso que quando falamos em bioética, buscamos proteger o ser humano e a sociedade do arbítrio, do vale tudo, né? E assim por diante. Salvá-lo da absolutização do que é apenas relativo. A gente pega um aspecto e acha que é tudo. Absolutizar o que é apenas relativo, a gente fica a meio do caminho. Não chega a contemplar o ser humano por inteiro e às vezes cultivamos o ser humano de maneira muito reduzida. Caímos nos chamados reducionismos. Ou hoje a gente fala da mudança cultural, que é uma cultura dos fragmentos, né? A gente se agarra um fragmento, a um pedaço, e acha que é tudo, né? É uma sociedade fragmentada, né? E fica absolutizando elementos tão relativos, e se agarra nisso, e depois acha, e cria vazios existenciais, e acha que cultivou tudo, né? Plim, disse, eu mando ver. Depois quebro a cara na pedra e não sei porquê. Eu fiz tudo o que era a onda do momento. Cuidado, né? Então a gente tem essas noções, esses cuidados. Nós temos que ter sempre cuidado com as visões míopes, né? Que às vezes turba a realidade, não vê certas coisas.
e às vezes que acabam manipulando e domesticando as pessoas. A ideia é avançar sem extrapolar, né? Sem ir além daquilo que realmente cultiva a vida, respeita a vida, protege a vida. Cuidado com as extrapolações, né? Eu fiz parte do comitê de análise de pesquisas científicas da Universidade de São Francisco de Assis, Bragança Paulista, São Paulo, e tudo que hoje se faz em pesquisa com ser humano e animal, se acrescentou agora em animais, deve ser passado por uma comissão de análise. Ninguém pode, a bel prazer na sociedade brasileira, ainda bem que o Brasil adotou padrões internacionais quanto a isso, tem que passar por um comitê de análise da pesquisa. Isso até com produtos de beleza. Começa a fazer experiência e cria sequelas. Não pode. Nós precisamos de uma comissão em nome da sociedade, uma comissão que não é eu e meus amigos, ela é representativa de diversos segmentos da sociedade. Olha só já onde chegamos. Claro que existe pressão, interesses de grandes empresas que muitas vezes não querem ter essas comissões funcionando direito, né? Mas é a sociedade, né? Com, às vezes, força cá, força lá. Então, nunca haver extrapolação. Numa experiência científica não pode haver sequelas nas pessoas. Tem que haver exames prévios, né? E só em última instância que chega a fazer experimentos em pessoas. É sempre a pergunta: quais são as delimitações, quais são os limites em favor do ser humano? Então vocês veem, quando se fala em bioética, a gente entra no meio da sociedade que também tem seus interesses e assim por diante. Se começou a falar em bioética, ou ao menos foi popularizado o termo bioética por Potter. Em 1970 ele publica um livro, 71, Bioética Ponte para o Futuro, né? Então, ele pensava numa qualidade de vida em geral, né? Só que no pós-guerra, com os experimentos que os nazistas fizeram na Alemanha, chegou-se à convicção de que é necessário que todas as sociedades estabeleçam uma regulação social da utilização das ciências para proteger o ser humano. E vocês veem, pela experiência da comissão de análise de pesquisas com seres humanos e animais, realmente a gente é desta consciência do pós-guerra que o Brasil também se organiza por dispositivos nacionais e tem no país espalhadas centenas de comissões de análise de pesquisa com seres humanos e animais. Eu fiz parte de uma delas e é muito sério isso, sabe? É importante que a sociedade, então, a sociedade já tomou ciência no pós-guerra que é necessário regular a utilização das ciências. Não se pode fazer qualquer coisa só porque é possível cientificamente. Mas as sequelas e os rombos e os estragos que às vezes se fazem. Por isso, previamente, toda pesquisa com seres humanos e animais será analisada por um comitê de análise e pesquisas, né? Então, proteger o ser humano de qualquer utilização arbitrária, muitas vezes tornado simples objeto de experiências reprovadas. E experiências reprovadas, se olharmos a história, está cheio. Nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, a gente tem que ficar muito de olho e a sociedade tem que estar organizada para isso, né? Então, a questão é sempre vida, temos que ter uma gestão responsável da vida, né? Da vida da pessoa humana. Não basta querer sucessos da tecnociência, só olhar os lucros que pode dar e deixar sequelas em seres humanos. Não, calma aí. Nós temos que equilibrar isso aí, né? Então, exercer um domínio e gestão responsáveis na evolução dos saberes. Queremos que o saber, as ciências avancem? Sim, mas com a precaução, com o cuidado pela vida, né? Então, isso já, nós temos ferramentas em nossa sociedade que nos dão. Agora, o que é importante? Como a teologia entrou no debate da bioética, nós cristãos, e sobretudo católicos, temos muito isso presente,
de nos fazer presente, de tomar posição, de participar. Uma vez, estando em São Paulo, na Universidade de São Francisco, com sede em Bragança Paulista e campus em Itatiba e Campinas, me chamaram para um debate com um cientista da Unicamp sobre a utilização de células-tronco olha a última palavra, embrionárias, embrião humano, utilização de células-tronco. Como é que é isso? Destrói embriões humanos para utilização na pretensa cura de doenças genéticas? E eu me chamaram, eu disse, eu vou, não posso negar. Ir lá e veio a jornalista e me pede, então você é a favor, né? Células-tronco, avanços da ciência. Eu disse, não. Ela fica assim, né? Então, mas com fundamentação, né? Não é um não assim, aí depois eu vi que o cientista da Unicamp ponderava, sabendo que eu estava lá, e assim por diante, não disse qualquer coisa, buscava fundamentação, que na verdade não era suficiente para pautar-se sobre a utilização de células-tronco embrionárias. É embrião humano, é início da vida. O início da vida para nós está lá no momento da concepção e assim por diante. Então, nós entramos buscando uma gestão responsável da evolução dos saberes. Queremos que as ciências avancem, mas protegendo a vida, sempre, né? E sem aventuras. Por isso, há sempre um diálogo permanente, uma reflexão que é interdisciplinar, multiprofissional, tendo necessidade de criar as comissões de ética de exame e controle das pesquisas e de tudo o que se faz. Isso é regulamentado por lei federal. Todos os dados que a gente analisava, por exemplo, em Bragança Paulista, já ia para Brasília no site do Ministério da Saúde, do CONEP. Então tudo isso ia e vinha e mostra que o Brasil está no caminho certo. Só que as pressões são muito grandes, os interesses são enormes, a sociedade é múltipla, e nós temos que nos fazer presentes e não deixar de dizer de cima dos telhados o que brota de nossas raízes cristãs. Né? Então isso não é mais ou menos, né? E aqui se cria um órgão de regulação, um órgão de reflexão, com participação da sociedade civil. Se a sociedade civil participa, significa que nós também estamos lá. Não podemos nos abster de ir e discutir essas questões em alto nível, né? Pois bem, vamos lá então. O que é que brota de nossas raízes cristãs? O chamado de Deus e o respeito da vida. É bonito, a Evangelho 20, né? Evangelho 20, mas que recolhe de Deuteronômio capítulo 30 e João 10, capítulo 10, versículo 10, a escolha da vida. Lá em Deuteronômio se diz, escolham a vida, coloco diante de vocês a vida e a morte, diz Deus. Mas ele sugere, escolham a vida para que vocês e sua descendência possam viver de maneira estável nesta terra. Então é justamente aqui o primeiro elemento, né, que está aqui, escolham a vida. E João 10,10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, ou em plenitude, dependendo da tradução. Isso mostra que engloba o ser humano integralmente, lhe dá também a dimensão da vida nova, vida eterna, assume, portanto, todos os aspectos do ser humano, da vida presente e futura, da terrena e a eternidade, e depois que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, há uma ponte que se abriu entre o céu e a terra, e que une o humano e o divino, e que, portanto, desde já Ele está no meio de nós. Parece que a gente responde, né, nas missas isso. E isso significa que a nossa vida está intimamente em comunhão com Deus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Como eu gosto de dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas num só Deus. 3 pessoas numa unidade perfeita. O que há entre as 3 pessoas que formam um só Deus? Para não cair na heresia do triteísmo, 3 deuses, né? Isso é heresia. 3 pessoas num só Deus. Há uma força. Na teologia me ensinaram a palavra pericorese, é grego.
Há uma força que une, que converge uma pessoa com a outra e que forma essa unidade perfeita, que é Deus único e verdadeiro, que é a força do amor. Daí porque São João escreve: Deus é amor. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Por isso é o caminho do amor que nos realiza, é o caminho do amor que nos abre para a grande realização. É Ele que transforma, é Ele que nos dá o sentido da plenitude a caminho. Ninguém está na graça de Cristo, há sempre um passo a mais acertado, né? Ou alguém já está completo 100%. Vai ver que alguém já está 110% aí. Não, estamos todos aqui, todos a caminho, sempre podendo dar um passo a mais. Mas nós temos a marca da transcendência em nós. Somos pessoas que transcendem e superam, sentem a vontade de dar, sempre caminhar para a plenitude, um passo a mais. Somos seres de superação. Acredite, é possível. Vamos em frente. Somos feitos para seguir em frente, para superar as dificuldades, para transcender. E a meta é a imagem e semelhança de Deus. Então, aqui que nós encontramos o pleno significado. E já aparece, aqui eu já destaco, a vida humana tem um valor incomparável. Eu já vi no Rio de Janeiro, nos 18 anos que eu trabalhei entre Petrópolis e Rio, a capital, a PUC do Rio, o pessoal defendendo o mico-leão dourado da Serra do Mar, né? É a serra que vai para Petrópolis, depois de Minas adiante. Então, tudo bem, eu também quero defender o mico-leão dourado da injustiça, mas às vezes essas pessoas eram abortistas. Aí começa a coçar a minha cabeça, alguma coisa não bate, né? A vida humana tem um valor incomparável, nada se compara, pois defende o mico-leão dourado, mas defende a vida humana. Há um descompasso nessa história, alguma coisa que não bate, né? E por aí afora. Então, vejam só. E aqui, citando o Evangelho 20, logo número 2, que é o documento do Papa São João Paulo II, ele diz: o ser humano é o primeiro e fundamental caminho da igreja. Se a igreja não defender o ser humano, meu cara, né? Está patinando, vai estourar esse pneu, vai ficar o carro quebrado, não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, é o primeiro e fundamental caminho da igreja, né? Aí, porque tem 3 palavras que a Evangelho Vitae repete a Domum Vitae, que diz assim: a vida humana tem um valor incomparável, inviolável, por isso ela é inalienável. Essas 3 palavrinhas, que não são meras palavras, são conceitos fundamentais. Nada se compara à vida humana. Eu vou citar no final, mais para frente, um documento em que fala da vida humana como dignidade infinita, né? Uma noção bem recente que foi colocada no documento do ano passado pelo Vaticano. Então ela é incomparável, ela é inviolável, nada pode violar a vida humana. Agora, se você tem uma compreensão integral do ser humano, que valoriza todas as dimensões, assim como saíram de Deus, é inviolável na sua dimensão corporal, é inviolável na sua dimensão psicoafetiva, é inviolável na sua dimensão social, sociopolítica, é inviolável na sua dimensão espiritual. Você olha integralmente o ser humano. Se ele é inviolável, enquanto no todo, nas suas ricas dimensões. Então, tem um olhar integral e abrangente. É inviolável e por isso não é lixo, não é descartável, ela é inalienável, não é algo descartável. Numa cultura como a nossa, em que a gente aprende a produzir, uma sociedade que produz, mas também somos incitados a consumir coisas, em que muitas vezes nos faz escorregar a dar mais importância ao ter do que ao ser. E aí
a gente descarta as coisas como lixo e acaba incorporando o ser humano entre as coisas descartáveis. Ó, é isso mesmo, dá escorregão mesmo, né? Não serve, não dá. É um erro. Aí, como é que é? A moçada diz assim: gostei, fiquei, descartei. Né? Eu estou exagerando um pouco, você tira as cores com qual eu pinto as coisas, mas rola muita coisa assim, né? Descartei. Nem te conheço. Né? Então, como é que é? É isso? Importa buscar o bem verdadeiro e integral. Vejam Dom Witt, bem verdadeiro e integral. Nós somos mais do que o material biológico. Cientistas genéticos olham a cadeia genética do DNA humano, que maravilha! Mais de 3 bilhões de informações organizadas em dezenas de milhares de genes nos 23 pares de cromossomos. Uau! Quanta coisa inscrita em minúsculo, pretensamente minúsculo espaço do ser humano, o DNA. Mas ele, por mais prodigioso que seja isso, o ser humano é mais do que esse material biológico, é mais do que um código genético. Ele não é um programa a ser sequenciado apenas, ele é mais. Pois bem, vamos nos adentrar, conhecer, desvendar os mistérios da vida, inclusive nos detalhes de um código genético com bilhões de informações. Mesmo assim, o ser humano é mais do que isso, né? Então, a consciência ética tem crescido entre nós. E, na verdade, leva a humanidade a crescer enquanto cresce o respeito pela vida humana. Você quer uma sociedade avançada? Pergunte, o que estão fazendo com a vida humana? Porque sociedade avançada sem respeito da vida humana é buraco à vista, é vazio existencial. Sabe quando a gente se esvazia por visões fragmentadas, reducionistas, não se cultivando por inteiro, cria vazios. E daqui a pouco a vida cobra, né? Para preencher os vazios, a gente bota qualquer besteira, às vezes goela abaixo, achando que se satisfaz. E olha que para preencher vazios a gente usa muitas compensações. E daqui a pouco vira compulsão. E daqui a pouco está dependente disto e daquilo, se tratando, porque houve um rombo desastroso na nossa vida. Querem cuidar da saúde? Se cultivem por inteiro, tá? Não deixem vazios entrar. Não deixem que as compulsões, vícios tomem conta da gente. Eu vim para que todos tenham vida pela metade ou vida em abundância. Né? E Deus viu que tudo que havia criado era bom. Vamos cuidar desse todo também que é o ser humano, na riqueza, como saiu das mãos de Deus e tudo isso. Então, o respeito pela vida humana. O imperativo não matarás, por favor, é antes de tudo um grande sim à vida, né? Não matarás. Eu sempre digo assim, eu tenho um livro que foi incorporado depois num grande manual de 300 páginas, chamado Moral Fundamental, pela editora Voz. Mas antes dele eu tinha uma publicação que foi incorporada lá, visto o interesse de ter algo maior, né? Mais volumoso. Ele tinha um livro que era assim, Introdução à Teologia Moral, e o subtítulo é O Grande Sim de Deus à Vida. Antes de dizer qualquer não, Deus disse um grande sim à vida. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Não há sim maior do que esse. Nós fomos redimidos e salvos por Jesus Cristo. Uau! Né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vem Maria e nos sugere, ligando a humanidade e a divinidade, que nós também podemos dizer como ela: faça-se hoje também em nós, segundo a sua palavra. Ave, cheia de graça, você também, se dispuser,
a viver como Maria, Mãe de Jesus.